Olá, gente, tudo bem? Este material aqui é um material é um dos materiais da nossa prova de segunda VA. Então é importante vocês assistirem este vídeo, lerem os slides, lerem os materiais que postamos para vocês no portal AVA e também fazerem os exercícios que juntos comporão a nota de segunda VA. A nossa prova valerá 70 pontos, terá 10 questões e todos os exercícios propostos nas semanas de aula valerão, juntos somarão 30 pontos. Portanto, façam todos os exercícios, ok? Sobre o espaço urbano, o espaço urbano pode ser definido como o espaço das cidades, o conjunto de atividades que ocorrem em uma mesma integração local com a justa posição de casas e edifícios, atividades e práticas econômicas, sociais e culturais. O espaço da cidade é desta forma uma paisagem representativa do espaço geográfico, um território das práticas políticas e um lugar das visões de mundo e mediações culturais. No entanto, é preciso estabelecer uma distinção entre espaço urbano e as cidades. Existem cidades, por exemplo, que não são consideradas urbanas por possuírem uma pequena quantidade de habitantes e uma baixa dinâmica econômica. Para o IBGE, as cidades com menos de 20 mil habitantes são consideradas como espaço rural. Além disso, no meio agrário, evidenciam-se algumas práticas e características do espaço urbano, o que nos leva a crer que o espaço transcende, ou seja, que vai muito mais além do espaço das próprias cidades, propriamente dito, né? Neste interim, nós podemos dizer que o espaço urbano é economicamente produzido, mas socialmente vivenciado, ou seja, apropriado e transformado com base em ações racionais e também efetivas. É o que nós discutimos com você, é o que está posto já na introdução do texto que nós deixamos para vocês, o espaço urbano de Roberto Lobato Correia, que é o que nós estamos tratando aqui nesses slides, né? Roberto Lobato Correia, geógrafo brasileiro, estudioso do assunto, afirma em várias de suas obras, e especialmente o que é espaço urbano, coleção Primeiros Passos, coleção Primeiros Passos, que deixamos para vocês na Xerox, tá? Afirma que o espaço urbano é fragmentado, articulado e também é condicionante das ações sociais e os reflexos dessas em uma interação dialética. Além disso, o próprio espaço urbano, segundo o mesmo autor, ele pode ser compreendido como um conjunto de símbolos e como um campo de lutas, principalmente envolvendo as classes sociais. Com o desenvolvimento das técnicas, o homem passou a viver em sociedade e assim passou a construir as suas cidades, os seus espaços de moradia. As mais antigas cidades datam de cerca de 9.000 anos antes de Cristo, que é o caso da cidade de Jericó, na Palestina, e de Damasco, na Síria. No entanto, durante a maior parte da história da humanidade, a população foi majoritariamente rural. Desta forma, com o desenvolvimento das relações industriais, o processo de urbanização, que é o crescimento do espaço urbano em relação ao espaço rural, passou a ser a principal representação da modernidade. Assim, temos a evidência de como a industrialização interfere e acentua o processo de urbanização. Antes da primeira revolução industrial, cerca de 90% da população das diferentes sociedades era rural. Atualmente, com a terceira revolução industrial em curso, a humanidade atingiu pela primeira vez a maioria urbana, segundo os dados da Organização das Nações Unidas de 2010. Na era moderna, então, podemos dizer que o processo de crescimento do espaço urbano ocorre por dois argumentos de elementos principais: os fatores atrativos e os fatores repulsivos. Os fatores atrativos entende-se pelo crescimento das cidades a partir dos supostos benefícios que elas oferecem,
principalmente aqueles relativos ao crescimento industrial, em que boa parte da população do campo é atraída pela oferta de mão de obra e às possibilidades de crescimento e emancipação social. Esses elementos foram predominantes em países hoje considerados desenvolvidos, que passaram pelo processo de industrialização clássica. Entre essas cidades, nós podemos destacar Londres, Nova York, Paris e outras. Por fatores repulsivos, entende-se o crescimento das cidades em função da saída dos trabalhadores do campo em face da mecanização da produção agrícola ou da concentração fundiária. A urbanização causada por fatores repulsivos costuma ser mais acelerada e revela uma maior quantidade de problemas sociais, sendo características dos países subdesenvolvidos. Entre as cidades podemos citar os casos de São Paulo, Rio de Janeiro, Cidade do México, entre outras, como cidades que cresceram em função de vários fatores repulsivos. Desta maneira, através dos fatores atrativos e repulsivos, podemos perceber que o espaço urbano cresce principalmente com a migração do tipo campo-cidade, que quando ocorre em massa é chamado de êxodo rural. Quando este processo proporciona um crescimento desordenado das cidades, ou seja, quando esse crescimento foge do controle do Estado e dos governos, observa-se a emergência de grupos, de graves problemas sociais urbanos, nos quais destacam-se a favelização, as ocupações irregulares, os índices de miséria, a violência e muitos outros. Além dos próprios problemas sociais, a urbanização acelerada pode evidenciar a emergência de problemas ambientais urbanos. Dentre eles, merecem destaque as ilhas de calor, as chuvas ácidas e a inversão técnica. Conceito esse que nós iremos olhar mais tarde e trabalharmos com vocês. Tá? Portanto, mesmo sendo a expressão dos avanços da modernidade, o espaço urbano também pode ser a principal evidência de suas contradições. Tá? Bom, gostaria de falar sobre alguns desses conceitos que agora há pouco nós falamos aí com vocês, que é a chuva, que é principalmente a chuva ácida e a inversão técnica, né? As chuvas ácidas é um dos grandes problemas ambientais da atualidade. Este fenômeno é muito comum em centros urbanos industrializados, onde ocorre a poluição atmosférica decorrente da liberação de dióxido de nitrogênio, dióxido de carbono, ou seja, o CO2, e do dióxido de enxofre, sobretudo pela queima de carvão mineral e de outros combustíveis de origem fóssil. É importante ressaltar que a chuva mantém um pequeno grau natural de acidez, no entanto, não gera danos à natureza. O problema é que o lançamento de agentes poluentes na atmosfera por veículos automotores, indústrias, usinas termoelétricas, entre outras, tem aumentado a acidez das chuvas. O dióxido de carbono, o dióxido de nitrogênio, o dióxido de enxofre reagem com partículas de águas presentes nas nuvens, sendo que o resultado deste processo é a formação de ácido nítrico e do ácido sulfúrico. Ao se precipitarem em forma de chuva, neve ou neblina, ocorre o fenômeno conhecido como chuva ácida, que, em virtude da ação das correntes atmosféricas, também pode ser desencadeadas em locais distantes de onde os poluentes foram emitidos. Entre os transtornos gerados pela chuva ácida estão a destruição de lavouras e florestas, modificação das propriedades do solo, alteração dos ecossistemas aquáticos, contaminação de águas potáveis, danificação de edifícios, corrosão de veículos e monumentos históricos. De acordo com o Fundo Mundial para a Natureza, cerca de 35% dos ecossistemas do continente europeu foram destruídos pelas chuvas ácidas. A maior ocorrência das chuvas ácidas ocorre até os anos de 1990, eram nos Estados Unidos,
da América. Contudo, esse fenômeno se intensificou nos países asiáticos, principalmente na China, que consome mais carvão mineral do que os Estados Unidos e os países europeus juntos. No Brasil, a chuva ácida é muito mais comum nos estados de Rio de Janeiro e São Paulo. Algumas ações são necessárias para reduzir este problema, tais como a redução de consumo de energia, sistemas de tratamentos de gases industriais, utilização de carvão com menor teor de enxofre e a popularização das fontes energéticas limpas, como energia solar, energia eólica, biocombustíveis e outras. Tá? O outro conceito que citamos há instante é a inversão térmica. A inversão térmica é um fenômeno atmosférico também muito comum nos grandes centros urbanos, sobretudo naqueles localizados em áreas cercadas por serras ou montanhas. Este processo ocorre quando o ar frio, mais denso, é impedido de circular por uma camada de ar quente, menos denso, provocando uma alteração na temperatura. Outro agravante da inversão térmica é que a camada de ar fria fica retida nas regiões próximas à superfície terrestre, com uma grande concentração de poluentes. Sendo assim, a dispersão desses poluentes fica extremamente prejudicada, formando uma camada de cor cinza, oriunda dos gases emitidos pelas indústrias, automóveis e etc. Estes fenômenos se intensifica durante o inverno, pois nesta época do ano, em virtude da perda de calor, o ar próximo à superfície fica muito mais frio que da camada superior, influenciando diretamente na sua movimentação. O índice pluviométrico, né, das chuvas, que mede as chuvas, também é menor durante o inverno, fato que dificulta a dispersão dos grandes poluentes. É importante ressaltar que a inversão térmica é um fenômeno natural, sendo registrada em áreas rurais e com baixo grau de industrialização. No entanto, sua intensificação e seus efeitos nocivos se devem ao lançamento de poluentes na atmosfera, o que é muito comum nas grandes cidades. Doenças respiratórias, irritação nos olhos e intoxicações são algumas das consequências da concentração de poluentes na camada de ar próxima ao solo. Entre as possíveis medidas para minimizar os danos gerados pela inversão térmica estão a utilização de biocombustíveis, fiscalização de indústrias, redução das queimadas e redução das políticas ambientais e melhoria das qualidades das políticas ambientais para que se tornem mais eficazes. Isso são algumas das consequências do rápido crescimento dos espaços urbanos, no que diz respeito aos ambientes, ao meio ambiente. Logicamente, ainda nessas semanas, nós vamos tratar com vocês de vários outros elementos que prejudicam o espaço urbano. Por enquanto, isso aqui é uma introdução e vamos continuar trabalhando estes slides com vocês. Então, até a próxima. Muito obrigado.